Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que aquele que pede, aquele que busca, aquele que tem sede, só não recebe por falta de não crer. Deus proverá, e proverá sim, na vida daquele que crê, daquele que tem fé, daquele que não duvida de quem Ele é, porque Ele é o Senhor, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é tudo nas nossas vidas. E se nós cremos, se nós tomamos posse da bênção na nossa vida, ela se torna realidade, mas ela tem que ser pela fé. É crendo que recebemos aquilo que é invisível aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus e aos nossos olhos é visível e é possível. Deus proverá na sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai prover de maneira sobrenatural nessa noite, através da mensagem. Ele já proveu através de cada hino que aqui foi entoado ao Senhor, mas agora Ele vai falar ao seu coração através da palavra. E que possamos nessa noite estar recebendo o nosso irmão, o Ederley, que estará trazendo para nós, para os nossos corações, a palavra do Senhor, e que você possa recebê-lo, aplaudindo não a ele, mas aquele que vai falar através da vida dele, no nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluias. Dou graças a Deus porque Deus, Ele diante de tantas situações, tantas dificuldades, a gente sente que o Senhor, Ele quer nos usar a cada momento, a todo instante. E isso é gratificante, porque Deus, Ele não quer que você fique aí sentado num banco. Deus, Ele quer te usar. Amém? E da mesma forma que Ele está me usando aqui hoje, Ele também irá te usar, em nome de Jesus. Basta você simplesmente abrir o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé mais um tiquinho, em nome de Jesus. Aleluias. Senhor nosso Deus, poderoso, eterno, glorioso Pai. Pai, te damos, Pai, graças, meu Pai, por estarmos aqui nessa noite, por cada hino entoado, Senhor. Ó Deus soberano, que o Senhor, meu Pai, venha completar essa noite, meu Pai, com essa mensagem, Senhor. Pai, que não vai sair do meu coração, mas de sim, meu Pai, do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, fazer que a glória do homem aqui venha cair por terra, Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, meu Pai, venha falar, meu Pai, através de minha vida, sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha impactar a cada coração, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, nos diz, meu Pai, lá na sua palavra, meu Pai, que simplesmente, meu Pai, manda-nos abrir a nossa boca, porque quem faz a obra é o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu querer e o teu agir aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está de pé ainda, abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Não, mentira. Capítulo 14, tá? Versículo 27. Em nome de Jesus. Desde antes que o pastor me incumbiu dessa palavra, eu tenho buscado do Senhor, o que falar, Senhor? O que falar? E Deus tem me falado nesses dias o quanto a fé do crente tem sido abalada por circunstâncias da vida, o quanto a fé do crente
tem sido abalada por conta das situações em que vivemos, que passamos. Muitas das vezes nós preocupamos com o futuro, com o que há de vir, mesmo sabendo que um amanhã ele pertence a Deus. Mas que Deus ele nos dá vários versículos na Bíblia, nos falando sobre a fé. Porque a fé, ela envolve muitos sentimentos, que a partir do momento que cada sentimento é abalado, a sua fé também ela vai esmorecendo. Por isso, Deus ele nos dá vários exemplos na Bíblia para a gente não esmorecer na fé. Este que eu vou falar agora é simplesmente mais um dos exemplos, mas que impacta muito nas nossas vidas sobre como exercer a nossa fé. Deus quer que você tenha uma fé inabalável, mas a fé, ela vai aumentar na sua vida através do conhecimento da palavra, através da vontade de fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Vamos ler lá no versículo 27 de Mateus, capítulo 14, vai dizer assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Olha para vocês verem, irmãos, o quanto Deus nos ama. Quando Jesus despediu do povo ali na margem do mar ali, para que os discípulos pegassem o mar ali e tal, o Senhor foi ter nas montanhas primeiro para orar, e os discípulos seguiram no barco. Porém, quando estava em alto mar, aqueles discípulos viram que as ondas estavam truculentas, ventos fortes abalavam aquele barco. Eles começaram a temer, começaram a ficar com medo, mas quando eles viram uma imagem vindo até eles, andando por sobre o mar, todos ficaram ali amedrontados, pensando que era o quê? Que era um fantasma. Mesmo sabendo que Deus estava ao lado deles. Isso quer dizer o quê? Que eles confiavam em Deus, mas não exerciam a fé deles. Não exerciam. E, chegando Jesus mais perto do barco, diz a eles: Não temas, que sou eu. E Pedro, meio desconfiado ainda, foi lá: se tu és Deus mesmo, faça com que eu falo, vou até você, que eu ande sobre o mar. E Pedro começou a andar sobre o mar, ele desceu e foi. Ele foi confiante no Senhor. Mas quando as ondas começaram a bater ali em volta dele, ele teve medo. Ele teve medo. Mas, irmãos, isso muitas das vezes é o que acontece nas nossas vidas hoje. Muitas das vezes o Senhor nos chama para ir até Ele, nos chama para ocupar o lugar que você tem que ocupar, mas muitas das vezes as situações da vida nos são jogadas nas nossas caras, as tribulações vêm e nós pensamos que nós não vamos conseguir.
E aí começa a bater o medo, o desespero. Começa a passar turbilhões de coisas nas nossas cabeças, dizendo que você não vai conseguir. Muitos começam a apontar o dedo, dizendo que você não vai conseguir. É onde, muitas das vezes, o crente deixa a sua fé esmorecer. Mesmo sabendo que Deus está ali, chamando ele para vir até ele. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, que fé é a certeza das coisas que se veem e a convicção das coisas que não se veem. Muitas das vezes quando Deus nos chama, nós temos a vontade de ir até Deus, de buscar, de conhecer, de ouvir e prosseguir e conhecer a palavra de Deus, mas por conta de uma seta, por conta de uma palavra maldita, a sua fé é inabalada, a sua fé é abalada. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele nos livra de todo mal. Por isso, a fé, ela é o nosso principal combustível para crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Deixa eu achar um papelzinho aqui, em nome de Jesus, que eu perdi. Aqui. Fé é a certeza das coisas que se veem e a convicção das que não se veem. A fé é o combustível da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Lá em Romanos 10, 11. Oi, Deninha, se puder abrir para mim aí, por gentileza. Hebreus 10, 11. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê, se você ter fé, o Senhor Ele não te confunde. O Senhor, Ele te dará o conhecimento no santo nome de Jesus. Porque a fé, ela produz perseverança. Se você persevera, você faz a tua fé crescer, irmão. Deus, quem tem fé em Deus, não é abalado pelas circunstâncias da vida, porque o Senhor é fiel e suas promessas nunca são quebradas. Nunca são quebradas. Se Deus te prometeu, irmão, tenha fé e prossiga firme nos caminhos do Senhor. Não deixe os ventos de doutrina, não deixe os ventos que vêm de fora tentar abalar a sua fé, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E quando você tem a certeza disso na sua vida, nada pode te abalar. Mas muitas das vezes nós temos que fechar o nosso coração. Porque fechar os nossos corações para esses ventos, para essas palavras malditas, por essas coisas que só vai te fazer enfraquecer a sua fé. Nós temos que ser firmemente fiel a Deus e deixar que Deus vá à frente das nossas batalhas. 2 Coríntios 5, 7 também vai nos dizer assim, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Isso reflete muito bem lá o que diz Hebreus 1. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo espiritual, do que Deus pode nos proporcionar espiritualmente. O que Deus nos proporciona materialmente, irmão, pode ter certeza que vai ficar aqui. Deus não quer que o justo pereça nessa terra. Mas Deus tem algo preparado muito melhor para a gente, que é a nossa salvação. E nós temos que cuidar dela, cada vez mais, com fé, com conhecimento da palavra de Deus. Não importa a situação, não importa a dificuldade, tenha fé. Tenha fé, porque o Senhor é contigo todos os dias.
em nome de Jesus. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te, precipita-te no mar, e assim será feito. Olha para você ver. Isso que nós aprendemos com a palavra de Deus a cada dia, tem que se tornar a nossa fé inabalável. Inabalável. Que nós possamos cada vez mais sentir a presença de Deus, buscar a presença de Deus, porque isso faz a nossa fé crescer cada vez mais. Nos tornarmos dependentes do Senhor, nos tornarmos cada vez mais íntimos do Senhor, porque Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, mas não devemos preocupar. Lutas vêm, mas as vitórias também vêm. Lutas vêm, mas as vitórias também vêm. Mas nós sabemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo ele não tem poder para matar um espírito. O Senhor, Ele tem o poder de matar a carne e também matar o espírito. Se você está fortalecido no Senhor, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Não tem poder sobre a sua vida. Mas se você deixar a tua fé esmurecer, você está dando linha para que o diabo ele entre na sua vida. Buscar o Senhor em todo tempo, em toda hora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor através da palavra, do conhecimento. Porque o justo, ele vive pela fé. Tiago 1:3 também vai nos dizer assim, ó. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aquele que tem fé, ele sabe esperar o momento certo de Deus agir na vida dele. Aquele que tem fé, ele não tenta agir pelas suas próprias mãos. Ah, Deus me prometeu aquilo, mas eu vou agir pela fé. Você agir pela fé é você orar, irmão. Você agir pela fé é você dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pela bênção que vai vir. Agradecer a Deus porque Ele te prometeu e Ele vai cumprir. Por isso, o crente que tem fé, ele tem paciência. Ele tem paciência, ele espera no Senhor. E, com certeza, ele alcançará a vitória no santo nome de Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte, porque o Senhor ele nos justifica pela fé, como eu disse aqui, né? Se você tem fé como um grão de mostarda, você dirá para a montanha, passa daqui para acolá. É ter fé, irmão. É acreditar no sobrenatural. É acreditar que aquele problema que é impossível para você, para Deus é possível. É acreditar que aquela doença que muitos dizem que não tem cura, para Deus é possível curar aquela doença. Basta você simplesmente ter fé e esperar no Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus ele prova a nossa fé de vários jeitos, né?
Mas o que eu tenho visto assim muito assim típico é que quando Deus prova muitas pessoas, é mais assim na questão financeira. Eu digo por mim que Deus, ele me tirou de um buraco financeiro muito grande. E muitas das vezes a gente tenta agir pelos nossos próprios braços, pela nossa própria fé, acreditando na fé em nós mesmos. Mas o Senhor, ele nos trata de uma maneira sobrenatural, assim como ele tratou Pedro daquele jeito, entendeu? Eu vendo as situações assim, eu vendo as ondas batendo assim do meu lado, entendeu? Vendo tudo acontecendo à minha volta e eu tentando resolver, tal, com medo da situação. E quando eu ajoelho para orar ao Senhor, Ele simplesmente descansa. Descansa. Perguntou para mim: onde está a tua fé? Confesso para os irmãos que foi quase 2 anos de um buraco financeiro, para a honra e glória do Senhor. Hoje, a minha situação financeira é estável, para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor me ensinou a usar a minha fé. A usar a minha fé. Deus me provou em várias coisas. Muitas vezes dei murro em ponta de faca, mas o Senhor, Ele nos ama e nos corrige da maneira certa, para que você não perca a fé. Não adianta, muitas das vezes, você fazer a obra se você não tem fé. A palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é uma fé morta. Morta. Quando você faz a obra com fé, com amor, com dedicação, você pode ter certeza que muitas portas se abrirão. Muitas lutas virão também. Mas eu creio que a tua fé estará inabalável diante de tudo que você tem feito para o Senhor. A sua fé vai ser inabalável. E eu queria mostrar para os irmãos também que Deus, ele nos mostra um exemplo de fé tão grande quando Deus, ele pede a Abraão seu filho Isaque. Você creio que muitos já leu essa passagem na Bíblia. Eu que sou pai, eu creio que muitos aqui têm filhos. Eu que sou pai, eu ficaria assim, bem abalado mesmo, se Deus me pedisse meu filho, naquela época, igual Deus fez com Abraão. Pediu que levasse ele para um monte e que o sacrificasse. E, sem contar nada para seu filho Isaque, o levou, e no caminho, Isaque via seu pai chorando, e Isaque perguntando para ele: pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? Abraão simplesmente disse: Deus proverá. Deus proverá. E chegando naquele instante em que o altar foi preparado ali, que Abraão coloca seu filho sobre aquele altar, no momento em que ele levanta
aquela arma, não sei dizer o que é, para desferir sobre o seu filho, para o sacrificar, Deus rapidamente o interrompe, dizendo: não abaixe a mão sobre o teu filho, não cedas a mão sobre o teu filho, eis o cordeiro que está atrás de você. Abraão confiou em Deus, irmão. Abraão confiou, Abraão teve fé de que Deus ia prover um cordeiro. É assim que tem que ser na nossa vida. Muitas das vezes, Deus está ali nos provando, e você sabe que vem setas de todos os lados, muitas das vezes vem da nossa própria família: não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, não vai dar certo aquilo. Muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração e simplesmente dizer para ele assim: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Meu irmão, a cada vez que você diz isso para alguém, Deus, ele se alegra. Você sabe por quê? Ele sabe que a tua fé, ela é inabalável. A tua fé, ela é inabalável. Este último louvor que foi cantado aqui reflete muito bem isso. Deus proverá. Deus proverá. E nós vemos tantas outras passagens na Bíblia que nos diz sobre exercer a nossa fé. Muitos aqui lembram da história de Daniel, que foi lá jogado lá na cova dos leões. Por quê? Porque ele não deixava de orar ao Senhor, não deixava de fazer a vontade de Deus. E aonde ocorreu aquilo tudo ali, que fizeram uma armação, fizeram um decreto do rei lá, o rei decretar uma lei lá, para não orar durante um horário lá, entendeu? Só que era o horário que Daniel orava. E, por conta disso, Deus, o rei, mandou que jogasse ele na cova dos leões. Mas, como muitos aqui já conhecem a história, o que aconteceu lá dentro? Deus fechou a boca dos leões. Deus, ele fecha. Se você, cada vez que você se vê diante de uma batalha, de uma luta, entendeu? Você diz assim: Deus proverá. Você pode ter certeza que você está fechando muita boca de leão aí, viu? Muitas bocas ali que dizem que vai dar errado, muitas bocas ali que dizem que não vai acontecer. Deus, ele fecha a boca dos leões. E isso nós temos que se alegrar todos os dias, porque aquele que crê no Senhor, crê nas promessas dele, não será abalado. Não será abalado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, irmão, busca o Senhor com fé, sabedoria, entendimento. Por quê? Não sabemos o dia nem a hora. Não se preocupe com as situações que vêm acontecendo neste mundo. Não se preocupe. Só coloque no teu coração: Deus proverá. Deus proverá. Eu lembro uma vez que quando eu tinha acabado de casar, e você sabe quando casa, né, depois de 2 meses, aí que o trem aperta mesmo. O trem aperta de um jeito tal. E eu tinha conversado com a Ana, porque Ana, eu tenho dinheiro para pagar a conta de água, mas está faltando tanto para a conta de luz. E nisso ela estava trabalhando, né, mas ela estava pagando as coisas do casamento ainda. Eu pensei: eu não vou mexer com ela. Simplesmente
Antes de eu sair de casa, eu falei, Senhor, eu vou dar conta só de pagar a conta de água. Mas, se for da vontade do Senhor, o Senhor proverá. Eu lembro até hoje, foi até ali naquela araúja ali do posto ali, ó, 24 horas. Eu tinha saído do horário de almoço, fui lá pagar. Fui pagar a conta. Paguei a conta de água. Estou na fila para pagar a conta de água. Estou na fila para pagar a conta de água e tal. E não sei de onde bateu um vento. Bateu um vento assim, tal, eu tô com as minhas contas assim, olhando assim, tal, não vai dar. E bateu um vento assim, jogou minhas contas no chão. Jogou minhas contas no chão assim, eu fui lá, catei. Aí, achou uma nota de 50 no bolso, no chão. Achou uma nota de 50. Aí eu peguei, olhei pro lado assim, para me tentar devolver de quem que é, tal. Olhei para a moça do caixa, que ó, alguém perdeu 50 reais ali e tal. Aí ela falou, não, quem já pegou, quem perdeu já foi embora há muito tempo, porque tem tempo que não vem gente aqui no caixa tal. E esses que tá aí na sua frente, pagou tudo com cartão. Aí, não, tudo bem. Mas olha para você ver, quando a gente ora, Deus responde. Paguei minha conta de água, paguei minha conta de luz. Cheguei em casa, contei para a Ana, glorificou a Deus. Mas é nesses pequenos detalhes que a gente vê a presença de Deus na nossa vida. É nesses pequenos detalhes. E por isso, nós sabemos que Deus ele é um Deus de detalhes. Ele age na hora que você está ali, ó, totalmente dependente dele. Totalmente. Deus gosta disso, irmãos, que você seja totalmente dependente do Senhor. Por isso, nós temos que exercer a nossa fé. Eu tive fé, né? Eu estava só com, acho que é 30% ou 40% do valor da conta de luz, para peguei ela e sair, né? Peguei ela e saí. Deus colocou no meu coração, vou levar as duas contas. E Deus me honrou dessa forma. E eu creio que Deus tem honrado vocês também de muitas outras formas. Entendeu? E nós temos que testemunhar isso. Testemunhar as obras de Deus. Isso aí também é um exemplo de fé. É um exemplo de fé. Sabemos que Deus ele está ali nas nossas batalhas e sabemos que Deus ele está ali agindo na nossa vida. É maravilhoso. E nós temos que falar do amor de Deus para as outras pessoas. Fé, certeza das coisas que se veem e a convicção das que não se veem. Por isso, irmão, exerça a sua fé. Deixa Deus agir na tua vida cada vez mais. Se você faz a obra de Deus, não deixe a tua fé ser abalada. Porque a fé sem obra é uma fé morta. Não deixe o inimigo abalar a sua fé. Deus deu tantos exemplos aqui de sabedoria, de fé, de muitos homens e mulheres que foram honrados pela sua fé. E o Senhor, Ele vai te honrar também, em nome de Jesus. Se você conhecer e prosseguir e conhecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. A fé. Exerça a sua fé no santo nome de Jesus. É uma palavra curta, mas eu creio que fortaleceu a cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra de novo para o nosso pastor. Somente creia e o Senhor proverá aquilo que está no seu coração, no seu desejo, aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem buscado.
O Senhor é bom e é Ele quem abençoa. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas no meio do povo dele. Nós estamos com sonhos, com projetos para a igreja, coisas que vamos fazer, que aos nossos olhos é impossível. Mas aqui está o povo de fé. E tudo que acontece na casa do Senhor é através dos filhos, é através daqueles que o Senhor chama. Quem sabe hoje não é o dia que você vai sair ali deleito picou numa nota de 50. Mas quem sabe não é você o seu dia hoje de o Senhor colocar alguém diante de você e te dar uma bolada que vai arrumar a sua vida e que você vai falar assim, não, eu também quero arrumar a casa do Senhor. Não é de você tirar do que você tem hoje, não. É do que Deus vai prover na sua vida e você falar assim, não, eu também quero abençoar, eu quero testemunhar, eu quero deixar algo gravado que o Senhor fez na minha vida. Amém? Vamos ouvir um testemunho da nossa irmã Marilza, um testemunho de fé, de renovação, do que o Senhor tem feito em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Olha, o testemunho é pequeno, mas muito bom. É o seguinte, eu fui para Viçosa descansar, para casa da Débora. Então, assim, eu fui até no carro dela, eu nem fui dirigindo porque eu estava muito cansada. E eu falei com a Débora, eu não vou dirigindo. Então, se você quiser, você vai. Aí ela foi, ela falou, mãe, pode ficar tranquilo que eu vou. Aí nós fomos tudo tranquilo, chegamos em paz, tudo. E aí eu fui, descansei, como se diz, tirei aquele saco de cimento que estava na cabeça, porque estava muito cansada. E aí quando eu estava voltando, aí quando foi sexta-feira, nós íamos embora, que aí o Millerson, que é o namorado, veio também. Só que aí ele veio dirigindo e eu vim atrás, mas o João. Aí a gente andou mais ou menos umas 2 horas. Antes de eu sair, eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor nos trouxe em paz e o Senhor nos leva em paz também, né? E fomos. E eu estava assim com muito sono e eu tinha tomado um Dramin para poder eu não ter enjoo, porque eu não posso andar atrás do carro. Que eu passo mal, me dá enjoo, a cabeça dói, eu fico tonta. Então, um trem meio assim, meio embaraçado assim. Aí tá. Aí, de repente, eu fechei os olhos e estava orando e falando com o Senhor. Senhor, coloca as tuas mãos sobre as mãos do Milho, coloca os teus pés sobre os pés dele, a tua cabeça sobre a cabeça dele, por quê? A mente, né, para ele poder ficar alerta, né, que o Senhor guardasse ele, né, ele dirigindo e tudo, porque ele também estava cansado, que ele tinha trabalhado e tudo. E na frente dele tinha um carro e com uma carretinha atrás, parece que uma carretinha de carregar cavalo, alguma coisa assim. E na frente dele tinha um moço de moto. Aí, de repente, quando eu acabei de fechar a boca, gente, foi tão incrível. Quando eu falei a última palavra, eu com os olhos fechados, eu só senti o carro fazendo assim, e o pneu, saiu cantando pneu assim, que eu abri os olhos, eu dei de frente com o carro da carretinha. Aí eu fiquei meio assustada, assim. Aí, quando de repente, eu cantando os pneus, o Milly só fez isso, voltou e fez assim, voltou. Quando o cara da moto na frente desse carro entrou para entrar à esquerda. Então, o Milly ia passar em cima da moto, com o cara e tudo. E o cara parou na outra mão, porque tinha um impedimento para ele poder passar para o outro lado. Não sei o que ele arrumou. Eu só sei que foi o tempo dele tirar, o cara da carretinha também tirou da moto, sobrou para a gente atrás, o Miles não viu que tinha moto, e saiu, costurou e saiu. Mas foi assim, foi exatamente a hora que eu fechei a boca. Eu falei, o Senhor nos deu um grande livramento, de não ter matado o rapaz e a gente ter capotado o carro, acontecido qualquer coisa, né? Aí tá.
Aí depois disso nós viemos embora tranquilo, eu fiquei meio assim, assustada, né? O coração dispara, né? Porque a gente fica assim assustado. Aí de repente, aí viemos embora, viemos tranquilo e tudo. Quando foi ontem, eu fui até lá no lote dar uma olhada lá, ver como é que está a situação lá. Está até muito bom, viu, Daiane? Ficou até bonito lá. Porque eles asfaltaram tudo. E eu voltando, quando eu estava subindo ali, aquele morro ali do Ingá, antes de chegar ali naquela casa do Ivaí, ali, que eu acho que todo mundo conhece, tem uma passagem, aí eu tinha um cara de moto lá também. Aí era eu que estava dirigindo. Eu só sei que quando eu subi, porque ali para você subir, você tem que acelerar. Você acelera, né? De repente, um cara de moto aqui para entrar. Eu só abri os olhos assim e falei, gente, o que é isso? Só foi o tempo de eu dar um golpe assim, no volante e sair fora do carro, porque ele ia passar na minha frente, no morro. Não tinha nem como eu ver, não tinha, né? Então, fala assim, que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos guarda o tempo todo, né? Então, a gente tem que estar muito atento e pedir nele, porque, né, as nossas forças, quem somos nós? Nós não somos nada, porque a gente não vê, né? Mas Deus, Ele vê tudo e Ele cuida e protege os deles. Amém? A paz do Senhor, irmãos. É rapidinho também. Eu nem comentei com o pastor, mas ela comentou de testemunho, vou aproveitar e dar. Para a honra e glória do Senhor, Deus abençoou eu, mas a minha esposa, né, a nossa casa. Tem abençoado, né? E lá na autoescola, nós prestamos o serviço para a categoria A, categoria B e AD. A A gente fornece e terceiriza, né? E a AD também. E para a honra e glória do Senhor, sábado, né? Sábado nós vamos buscar, para a honra e glória do Senhor, uma moto para a gente colocar na autoescola para poder rodar nossa agora. Para a honra e glória do Senhor, Deus nos abençoou. Amém, igreja? Já falou tanto de moto, mas é para a honra e glória do Senhor, é bênção, tá? Tem que ter juízo. Tem muita gente que está aí sem juízo, pilotando, mas para a honra e glória do Senhor, vai ser ótimos condutores, né? Vai ser... Olha lá a fotinha lá, ó. Bonitinha. Pedideirinha para poder passar lá, ó. Aí Deus vai nos abençoar, porque, graças a Deus, o que a gente tem feito lá é muito diferente de outras autoescolas. Lá a gente faz o possível para o aluno sair de lá preparado para ir para a rua. É diferente de outros, sabe? De outras, que é uma pena, né? É uma pena, porque sabe que um carro é uma máquina, ela mata, ele mata. A moto piorou, então tem que ter muita atenção. Motoqueiro, do nada surge na frente. Do nada. Entendeu? Do nada, do nada. Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Mas quem tem o desejo aí de dirigir, de pilotar, não perca esse desejo não, tá? É só ter muita atenção. Né, Lin? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, guarda, livre, protege e abençoa os teus servos e os teus filhos. Mais um testemunho? Cumprimento a igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Como muitos já conhecem a gente, né? A questão que nós pegamos a autoescola, né? De meia, né? Até então. Depois, Deus abençoou que a gente comprou a outra parte do meu ex-sócio, né? E tipo assim, para a honra e glória do Senhor, né? Foi esse ano, para muitos aí, estão falando que é um ano perdido, é um ano de derrota por conta da pandemia, né? E tudo. Eu louvo a Deus, porque
Deus, Ele abençoou, Ele continua abençoando, né, as nossas vidas. Mesmo na pandemia, nós ficamos quase 3 meses fechados, né, com a autoescola. Mas Deus, Ele foi honrando, né, nossas vidas. E eu estava pagando meu ex-sócio ainda, né, que a gente financiou o restante do que eu devia a ele, né, para pegar a outra parte dele. E eu estava pagando ele por mês, né, a média R$ 1.500. Né, R$ 1.500 você tirar assim, com a autoescola fechada, era meio tenso, né? E quando foi em março, seria a última parcela que eu teria que pagar ele. Só que aí entrou a pandemia. Aí eu fiquei março, abril, maio, junho. Quando foi em julho, eu peguei e quitei essa dívida que eu tinha com ele, para a honra e glória do Senhor. E a gente fez, né, começamos a mudança no contrato social, né, para tirar o nome dele e colocar o do Leandro, né, incluindo ele no contrato. E para a honra e glória do Senhor ficou pronto. Foi sexta ou quinta-feira passada, ficou pronto, né? Nós já estamos trocando o nome já para a honra e glória do Senhor. Vai continuar sendo o nome Razão Social Nossa, né? Que é mesmo Multi-Alcance, né? Era lógica, né? Agora vai voltar a ser Multi-Alcance para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E com certeza Ele tem muito mais para fazer na vida de cada um, tanto de livramento, como de bênçãos materiais, espirituais, e com certeza, grandes coisas Ele tem para fazer no meio do povo dele. Nós vamos passar agora para outra parte do culto,